Olá, vamos compartilhar ideias? O assunto de hoje é o arcabouço fiscal de Haddad. O que isso significa para você? Mas antes, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, toque o sininho para que você receba notificações do nosso vídeo. Evidente que eu vou fazer um vídeo curto e não vai dar para que explique o que significa isso, porque é uma questão mais complexa. Mas por que é importante que você saiba o que está em jogo agora nesse momento? É a questão do orçamento público. Vocês têm escutado muito na campanha eleitoral Lula dizendo o seguinte: eu quero colocar o povo no orçamento e o rico no imposto. Essencialmente, o arcabouço fiscal permitirá construir regras e parâmetros para que nós, povo, possamos estar no orçamento. O que significa o orçamento? É tudo que nós pagamos de imposto, né? Tudo que nós pagamos de imposto, esse valor, esse recurso dos nossos impostos, eles são divididos para pagar o custo do Estado, né, os funcionários públicos, professores, enfermeiros, militares, né, ele também para fazer investimentos. Né? O que são investimentos? Por exemplo, aqui na minha cidade de São Vicente, construir um novo empreendimento, Minha Casa Minha Vida, precisa de investimento para que eu possa construir novas moradias, não precisa? Ou pagar o novo Bolsa Família, R$ 600 mais R$ 150 por cada criança, tudo isso são investimentos do dinheiro dos impostos que nós pagamos. Por outro lado, o Estado precisa pagar também a chamada dívida pública, correto? Mas essas são as nossas responsabilidades. Nós queremos investimento, né, público em saúde, educação, como também gostaríamos de novos investimentos em infraestrutura. E a briga vai se dar como que o Estado, como o governo federal poderá usar o orçamento dos impostos que nós pagamos. O arcabouço fiscal, mais ou menos, vai criar regras para que como o governo poderá usar esse dinheiro. E aí que está a briga, porque o chamado mercado financeiro, que são chamados rentistas, aqueles que vivem à custa de juros, eles querem garantias no orçamento dos nossos impostos para que eles possam receber grana, né? E para que, quanto maior o juro se permanecer, mais dinheiro eles ganham. Por isso essa briga também para que nós possamos baixar os juros. Percebe você no seu cartão de crédito, no rotativo, que você paga 300% de juros, é o maior juro do planeta, né? Esse cara do mercado financeiro, ele ganha intermediando esses juros, ele vai acumulando grana às nossas custas. Então, é esse setor que está brigando sobre a utilização do orçamento, tá certo? Então, esse arcabouço que o Haddad está montando para o Congresso permitirá e dará garantias que, olha, tendo arrecadação, aumentando a arrecadação, nós teremos uma parte desse dinheiro vai ter que ser usado em investimento, correto? Ou em programas sociais. Essa é a garantia que esse novo arcabouço do Haddad está dando, essa garantia que o teto de gasto não dava. Né? Ele limitava, era pela inflação. Então você não aumentava investimentos, não aumentava programas sociais. Né? Então está acabando com esse teto de gasto e está propor a substituição por esse mecanismo para que nós possamos pegar esse orçamento dos impostos que nós pagamos e garantir que ele possa ser usado também para a população que mais precisa. É a regra dos nossos sonhos que nós achamos ideal? Obviamente que não. Por que não? Porque o Congresso Nacional hoje, apesar que 80% da população é uma população de baixa renda ou renda média, precisar que o Estado implemente políticas, esse setor rentista ele não precisa do Estado para investimento, ele precisa do Estado para que tenha dinheiro, que pague juros altos, para ele ficar cada vez mais rico, mais milionário, mais bilionário.
né? Por isso que a concentração de renda no nosso país, né, 1% detém aí a renda de 50% mais pobre do país. Por isso que a gente tem uma alta concentração de renda. Mas por que é importante que você saiba isso? Porque isso vai ser votado no Congresso. E é importante porque muitos setores da mídia, né, eles toda hora ficam falando para você sobre ajuste fiscal, sobre limitar investimentos, limitar programas sociais, que o Estado não precisa gastar. Só para você ter uma ideia, o Estado vai gastar só esse ano 500 bilhões de reais só para pagamento de juros. 50% dos nossos impostos são para pagar juros da dívida pública. Eu escuto às vezes pessoas, mas se está devendo tem que pagar, né, Emerson? Não é bem assim. Primeiro que nós não temos uma auditoria dessa dívida, não sabemos ao certo qual é essa dívida. E segundo, o que eles fazem? Eles se apropriam do Estado. Por exemplo, a discussão do Banco Central, que é autônomo, quem está lá é um cara do mercado. Então ele fica forçando o aumento de juros para agradar o mercado, né? Então, e aí, a cada 1% de juros, a dívida aumenta substancialmente, né? A cada aumento de 1% dos juros. Né? Então, se eu diminuo os juros, consequentemente, a dívida do país diminui. Porque não é só o Brasil, todos os estados, todas as nações, eles vendem título da dívida, correto? Estabelece a alíquota, que é a Selic, para remunerar o sujeito, né, que pega o seu dinheiro e aplica no Estado, para que o Estado tenha dinheiro para recolocar no seu orçamento, para fazer investimento, por exemplo. Só que o que é pago, o custo desse dinheiro é muito alto. Enquanto nos países europeus é 2% ao ano, ou é negativo, é 0%, né? Só as taxas que são cobradas no ano, no Brasil está 13%, correto? Isso eu estou dizendo dos juros da dívida pública. Eu não estou nem dizendo dos juros do cartão de crédito, do cheque especial, ou quando eu vou financiar uma batedeira, um litificador ou um carro, o valor dos juros que é muito alto, que é muito diferente nos países envolvidos. Essa gordura de juros, quem ganha é o chamado intermediário financeiro, né? Que não é quem produz ganha, quem produz o bem ganha pouco. Quem ganha muito é esse intermediário financeiro, né? E quanto mais cresce os juros, o empresário, aquele que produz, ele não consegue investir na sua empresa para produzir mais bens, para contratar mais pessoas ou para aumentar o salário dos trabalhadores. Então, tanto o empresário que produz como os trabalhadores são duramente penalizados por essa taxa alta de juros. O cara que produz, para ele pegar dinheiro para investir no mercado, os juros é muito alto. Não vale a pena para ele. O que ele acaba fazendo? Não vou investir, eu vou também colocar no mercado financeiro, vou comprar título da dívida. Só que isso não gera emprego, isso não gera renda, não gera desenvolvimento para o país, só gera acúmulo de riqueza para uma minoria. Então, gente, voltando aqui para encerrar esse vídeo, e depois nós teremos outras oportunidades de debater sobre isso, eu só estou chamando a atenção porque estão se falando muito desse chamado arcabouço fiscal do Haddad, que vai para o Congresso, que é importante que nós acabemos de vez com esse teto de gasto, que penaliza principalmente os mais pobres, e que nós possamos iniciar um processo de uma regra que permite que o pobre esteja no orçamento, né? É o mínimo possível, é o mínimo que nós queremos, é o que Lula prometeu no seu processo na disputa eleitoral. E tem mais, atrás desse projeto, o Haddad está prometendo cobrar impostos daqueles que não pagam. Tem vários setores da sociedade, setores privilegiados, que não pagam impostos. Eu vou dar um exemplo do setor de jogos de aposta pela internet. Eles não pagam nada de impostos. Muitos desses sites não são aqui do Brasil, são internacionais e não geram emprego. E não pagam nada de imposto. Né? Então, esse arcabouço, por isso que Lula, volto a dizer, está falando que rico tem que ir para o imposto.
tem que pagar imposto. Né? Quem ganha lucros e dividendos, o Brasil é o único país no mundo que não é cobrado lucro e dividendos. Grandes heranças não é pago. Então, gente, vamos se ater sobre essa discussão do arcabouço fiscal para que nós pressionemos os deputados e deputadas para que aprove e inclusive possam melhorar, garantir mais recursos para o social e para os investimentos para gerar crescimento econômico, geração de renda. Tanto para aquele empresário que quer produzir, que quer construir uma fábrica, que quer produzir, como para um conjunto da população brasileira que está excluída. 33 milhões de pessoas passando fome, várias pessoas sem ter onde morar, não tem moradia, não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde de qualidade. Então, a gente tem uma grande possibilidade de iniciar um novo processo de utilização do orçamento. Lembre-se, o orçamento é todo o recurso proveniente dos impostos que todos nós pagamos. E a gente quer discutir como ele deve ser usado. E a Haddad está propondo, através do governo do presidente Lula, uma regra que garantirá que o pobre esteja no orçamento. Tá certo? Depois eu farei mais vídeos sobre isso. É importante que você acompanhe. Por isso, peço que você se inscreva no meu canal, toque o sininho, curta e compartilhe, para que mais pessoas possam nos assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.